O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, mas dentro da velha casa de família no bairro da Alfama, a escuridão devorava tudo. João apertou a mão de Pedro com força, o coração martelando como um tambor de fado, enquanto a porta se fechava com um estrondo que ecoou como um verdito final. Avó, por favor, suplicou ele, mas o silêncio que veio depois foi mais cruel que qualquer recusa, o silêncio de uma mulher que o amara mais que a si mesma, agora traindo esse amor por um preconceito que ele nunca imaginara nela. Naquele instante, João soube que o abismo entre eles não era de sangue, mas de segredos enterrados há décadas, segredos que ameaçavam engolir não só sua família, mas o próprio amor que ele jurara proteger a qualquer custo. A rua estreita da Alfama ainda pulsava com os ecos distantes de guitarras e vozes roucas cantando amores perdidos, mas para João, o mundo inteiro se resumia àquela porta de madeira lascada, pintada de azul desbotado pelo tempo e pelo sal do Tejo. Ele tinha 28 anos, um designer gráfico que passava noites em claro criando logos para marcas de vinho do Douro, mas naquela tarde de verão, sentia-se como um menino de 10 anos que corria para os braços da avó Maria depois de uma briga com os pais. Maria, com seus cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e olhos verdes que pareciam carregar o mar inteiro de Portugal, fora sua âncora. Quando o pai, um advogado rígido de família católica devota, descobrira as cartas que João trocava com um colega de escola, cartas inocentes, cheias de admiração e confusão, ele o expulsara de casa com palavras que cortavam como facas: "Isso não é de homem. Vai embora e não volta até aprender a ser normal." A mãe chorara, mas não intervira, e os tios, com suas vidas perfeitas em Cascais, fingiram que o problema não existia. Só Maria abrira a porta, sem perguntas, sem julgamentos. "Meu menino, o amor não tem gênero, tem só alma", dissera ela, enquanto o embalava na cozinha cheirando a bacalhau assado e manjericão fresco. Agora, 16 anos depois, João voltava àquela mesma casa com Pedro ao lado. Pedro, o arquiteto de 30 anos que ele conhecera em um café no Chiado, durante uma exposição de arte urbana. Pedro, com sua pele morena marcada pelo sol das praias do Algarve, onde crescera filho de pescadores, e um riso que iluminava as noites mais escuras de João. Eles se amavam há 2 anos, um amor construído em sussurros nas ruas de Belém, em viagens de trem para o Porto onde dançavam fado em bares escondidos, e em promessas feitas sob as estrelas de Sintra. Pedro era o primeiro que João apresentara à família, ou ao que restava dela. Os pais ainda o ignoravam, mandando cartões de Natal assinados apenas pela mãe, com frases vagas sobre rezar pela salvação. Mas Maria sempre perguntara por ele nas chamadas semanais. "Como está o moço dos seus olhos, Joãozinho? Traga-o um dia, quero ver se ele sabe apreciar um bom pastel de nata." Eles haviam planejado tudo. Chegariam à tarde, com uma garrafa de vinho verde gelado e flores do mercado da Ribeira. Maria os receberia com abraços, contaria histórias de sua juventude em Coimbra, onde estudara enfermagem antes de se casar com o avô de João, um marinheiro que morrera no mar quando ela mal completara 30. "Ele era teimoso como um touro, mas me amava como se o mundo acabasse amanhã", contava ela, e João via nos olhos dela uma saudade que espelhava a sua própria. Pedro estava nervoso, claro, e se ela não gostar de mim? "Sou de família simples, sem pedigree", mas João acalmara com beijos suaves. "Ela vai te adorar. É a única que me aceita como sou." A campainha tilintou como um sino de igreja, e Maria abriu a porta com um sorriso que murchou ao ver as mãos entrelaçadas. Seus olhos, aqueles olhos verdes do mar, piscaram uma vez, duas, como se tentassem apagar a visão. "João. O que é isso?" A voz dela, sempre tão firme como as muralhas de Óbidos, tremeu. Pedro estendeu a mão. "Olá, Dona Maria. Sou Pedro, o namorado do seu neto. É um prazer finalmente conhecê-la." Ela não apertou a mão. Em vez disso, recuou um passo, o rosto pálido como as paredes caiadas das casas alentejanas. "Namorado? Isso não pode ser." E então, com um movimento lento, como se doesse cada centímetro, ela empurrou a porta, fechando-a na cara deles. João ficou paralisado, o buquê de flores escorregando de seus dedos e caindo no chão de pedra irregular. Pedro puxou para si, murmurando: "Calma, amor, vamos falar com ela", mas o choque era um soco no estômago. Como? A avó que o defendera contra o mundo, que lhe ensinara a cozinhar caldeirada e a ignorar os olhares tortos na rua, que chorara com ele quando lera O Alquimista e dissera: "Siga seu coração, onde quer que ele leve." Agora, ela os rejeitava. As lágrimas vieram quentes, e João bateu na porta, primeiro suave, depois com punhos cerrados. "Avó. Abre. Por favor, me explica isso." Do outro lado, ouviu-se um soluço abafado, mas nada mais. Pedro o arrastou dali, para o carro alugado estacionado na ladeira, e eles dirigiram em silêncio até o hotel em baixa, onde João desabou na cama, o peito apertado como se o teto tivesse transbordado para dentro dele.
Naquela noite, enquanto Pedro dormia exausto ao seu lado, João não conseguia fechar os olhos. Ele pegou o telefone e discou o número dela, mas caiu na caixa postal. Avó, o que aconteceu? Você é tudo para mim. Me liga, por favor. Eu te amo. Mandou mensagens, fotos antigas deles dois na praia de Cascais, rindo com sorvetes derretendo nas mãos. Nada. O silêncio era uma prisão, e João se sentia culpado, por ser quem era, por ousar trazer felicidade para aquela casa de luto e tradições. Pedro acordou com seus sussurros e o abraçou. Talvez ela precise de tempo. Preconceitos não somem da noite para o dia. Mas João balançou a cabeça. Não é preconceito. É medo. E eu preciso saber do quê. Os dias seguintes foram um borrão de turismo forçado. Eles andaram pelas ruas de Lisboa como fantasmas, subiram o elevador de Santa Justa, comeram bifanas no Time Out Market, mas cada azulejo azul nas paredes parecia sussurrar acusações. Pedro tentava distraí-lo com planos para o futuro, vamos morar no Porto, abrir um estúdio juntos, perto do Douro, mas João só pensava na avó. Ele a imaginava sozinha na casa, com o crucifixo na parede e o retrato do avô no aparador, lutando contra demónios que ele nunca vira. Finalmente, no quarto dia, ela ligou. A voz era rouca, como se tivesse fumado um maço inteiro, o que ela nunca fizera. João, volte sozinho. Precisamos conversar. Sem ele. Pedro insistiu em ir junto, mas João recusou. É entre mim e ela. Se eu não resolver isso, nunca vou me perdoar. Ele deixou Pedro no hotel, prometendo ligar, e pegou o elétrico 28 até Alfama. A casa parecia menor agora, encolhida pelo peso da memória. Maria o recebeu na cozinha, os olhos inchados, uma xícara de chá de camomila intocada na mesa. Senta, menino. Eles se abraçaram, mas foi um abraço frágil, como porcelana rachada. Porquê, avó? Você me ensinou a amar sem medo. Porque agora? Ela desviou o olhar para a janela, onde o sol filtrava através das cortinas de renda. Porque eu sei o que é perder tudo por amor errado, João. Seu avô. Ele não era o homem que eu contava nas histórias. As palavras saíram aos pedaços, como um fado interrompido. Maria confessou então o segredo que carregara por 50 anos, na juventude em Coimbra, ela amara uma mulher. Ana, uma poetisa de cabelos ruivos e riso como sinos, que recitava Camões nas margens do Mondego. Elas se encontraram em segredo, em noites de luar, trocando beijos que pareciam desafiar o céu católico de Portugal dos anos 60. Mas o escândalo veio, um vizinho viu, fofocas se espalharam como fogo em palha seca. A família de Ana a mandou para o Brasil, e Maria, pressionada pelo pai, casou-se com o marinheiro João, o avô dele, um homem bom, mas sem faísca. Eu amei como amigo, mas meu coração ficou com Ana. Quando ela morreu, sozinha em São Paulo, eu jurei nunca mais pecar contra o que Deus manda. Seu amor me trouxe tudo de volta. O medo de que você sofra o mesmo inferno. João ouviu em silêncio, o coração partido em 1000 cacos. A avó, sua heroína, era como ele, uma alma presa em um corpo que o mundo rejeitava. Mas avó, o mundo mudou. Portugal mudou. Casamentos iguais desde 2010, paradas do orgulho em Lisboa. Não precisamos esconder. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Para mim, é tarde. Mas para você. Traga-o de volta. Eu preciso conhecê-lo de verdade. Foi o primeiro vislumbre de esperança, mas o conflito só começava. Pois, naquela noite, enquanto João contava a Pedro, o telefone tocou novamente, era o pai, que soubera da visita pelo boato de uma tia fofoqueira. Você envergonha sua avó, seu desgraçado. Não volte mais. O pai de João, António, era um pilar da sociedade lisboeta, sócio de um escritório de advocacia que defendia interesses de vinícolas no Alentejo, frequentador de missas na sede de Lisboa, e um homem que via o mundo em preto e branco, tradição versus pecado. Ele nunca perdoara o filho por escolher ser gay, como se fosse uma decisão de menu em um restaurante de Belém. As chamadas anuais eram monólogos, ainda dá tempo de se curar, filho. Há clínicas na Espanha. João as suportava por respeito à mãe, Isabel, que enviava cheques mensais com bilhetes, para suas necessidades, como se dinheiro apagasse o vazio. Mas agora, com a avó vacilando, António via uma brecha para reconquistá-la, e destruí-lo. Pedro, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Filho de pescadores em Lagos, ele crescera ouvindo o pai, Manuel, xingar bichas nos bares do Porto, enquanto a mãe, Rosa, fingia surdez para manter a paz.
Pedro saíra do armário aos 20, após um relacionamento tóxico com um turista inglês que o deixara com cicatrizes emocionais, promessas vazias e um coração despedaçado. Com João, era diferente, um amor maduro, construído em conversas profundas sobre arquitetura sustentável e o impacto do turismo em Portugal. Mas a rejeição de Maria o atingira fundo. E se ela nunca aceitar? Eu não quero ser o vilão na sua história familiar, confessou ele uma noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela. João o beijou sob as árvores centenárias. Você é o herói. Sem você, eu ainda estaria escondido. Mas as dúvidas plantadas germinavam. Eles decidiram dar tempo a Maria, viajando para o norte, para o Porto, onde o vinho tinto e as caves do Douro poderiam curar feridas. Lá, em uma ponte sobre o rio, Pedro revelou seu próprio segredo. Ele havia perdido um irmão mais novo, Tomás, que se suicidara aos 17 por ser gay em uma vila conservadora do interior. Eu prometi a mim mesmo que nunca deixaria alguém sofrer assim. Mas e se eu falhar com você? As lágrimas de Pedro foram o catalisador. João jurou que lutaria, não só pelo amor deles, mas por todos os silêncios de Portugal. De volta a Lisboa, a reconciliação com Maria começou devagar. Ela convidou Pedro para o jantar, sozinhos, sem João, um teste cruel. Quero ver o homem por trás do rótulo, disse ela. Pedro foi, levando um livro de poesia de Sofia de Melo Brainer, sabendo do amor dela por versos. Na cozinha, enquanto cortavam cebolas para uma sopa de peixe, Maria contou mais sobre Ana, as cartas escondidas em um baú, o perfume de lavanda que ainda usava em homenagem. Pedro ouviu, sem julgar, e compartilhou sobre Tomás, sobre noites em que o mar parecia engolir a dor. O amor não fecha portas, Dona Maria. Ele as abre, mesmo que doa. Pela primeira vez, ela sorriu de verdade, tocando a mão dele. Você tem alma de poeta, rapaz. Mas o idílio foi interrompido por um vendaval familiar. António apareceu na casa de Maria sem aviso, furioso com os rumores que circulavam na paróquia. Meu neto está corrompendo a velha. Ele acusou João de egoísmo, de arrastar a avó para o abismo. A briga explodiu na sala de jantar, com pratos voando e vozes ecoando pelas escadas íngremes. Maria, de pé como uma rainha de Alfama, defendeu o neto. Ele é mais homem que você jamais foi, António. Amar sem medo é coragem, não fraqueza. O pai saiu batendo a porta, mas não sem uma ameaça velada. Vou contestar a herança. Essa casa é minha por direito. A tensão escalou. João descobriu que António planejava vender a casa de Maria, um imóvel antigo, valorizado pelos turistas que invadiam Alfama, para financiar uma fundação contra desvios morais. Pedro, com seus conhecimentos em arquitetura, investigou os papéis e encontrou irregularidades. O testamento do avô deixava tudo para Maria, mas António falsificara documentos anos antes. A revelação foi um golpe, traição dentro da família. Ele sempre invejou você, avó. Por ser livre, disse João. Maria, abalada, desmaiou, e eles a levaram ao hospital de São José, onde médicos diagnosticaram estresse crónico agravado por uma arritmia cardíaca. No quarto estéril, com monitores apitando como um fado eletrónico, João e Pedro velaram Maria. Ali, entre seringas e cheiro de desinfetante, veio o primeiro beijo público deles na presença dela, um selinho tímido, mas cheio de promessas. Maria acordou piscando, e em vez de recuar, apertou as mãos dos dois. Meus meninos. Perdoem uma velha tola. Foi o turning point, mas o conflito maior ainda pairava. António processara formalmente, alegando incapacidade mental de Maria devido à influência externa. Os meses seguintes foram uma batalha judicial em Lisboa, com audiências no Tribunal da Relação cheias de olhares enviesados de advogados de terno. João e Pedro se uniram a uma rede de apoio GLBT, a ILGA Portugal, que os conectou a advogados pro bono e ativistas como os de uma associação em Setúbal. Ali, conheceram Rita, uma advogada lésbica de 40 anos que crescera em uma família similarmente tóxica. Vocês não estão sozinhos. Portugal lutou pela democracia, agora luta pelo amor. As audiências revelaram mais segredos, cartas de Ana, encontradas no baú de Maria, provando sua sanidade e autenticidade emocional. Pedro testemunhou, sua voz firme contando como o amor salvara sua própria vida após a perda de Tomás. Mas o clímax veio em uma noite chuvosa de outono, quando António invadiu o apartamento de João no Bairro Alto. Bêbado de vinho do dão e raiva, ele gritou acusações: você destruiu nossa família. Essa aberração que você chama de amor. Pedro interveio, mas António o empurrou, e na briga que se seguiu, João se interpôs, levando um soco no rosto que sangrou profusamente. A polícia chegou, alertada por vizinhos, e pela primeira vez, António enfrentou as consequências, uma ordem de restrição. No hospital, com o lábio inchado, João confrontou o pai por telefone: você perdeu, pai. Não por mim,
mas por você. O ódio te come vivo. Maria, recuperada, testemunhou no tribunal final. Vestida em um jaio de lã preta, como as mulheres de fado, ela falou com voz trêmula mas resoluta: eu amei uma mulher antes de conhecer o pai de vocês. E amei meu neto como ele é. O preconceito não é de Deus, é de homens medrosos. O juiz, um homem de Setúbal com olhos bondosos, decidiu a favor dela, invalidando as falsificações. A casa ficou salva, e Antônio, humilhado, cortou laços, mas Isabel, a mãe, apareceu dias depois, com um buquê de flores e um pedido de perdão sussurrado: eu errei, filho. Deixe-me tentar. O final não foi um conto de fadas perfeito. Cicatrizes permanecem, Maria ainda tem noites em que sonha com Ana e acorda chorando, Pedro luta com inseguranças de seu passado, João carrega o peso de uma família partida. Mas eles reconstruíram, devagar. Casaram-se em uma cerimônia simples nas falésias da Costa da Caparica, com Maria como madrinha, vestida de branco e dançando um fado alegre pela primeira vez. Amigos de toda Portugal vieram, de Faro a Braga, celebrando não só o amor deles, mas o triunfo sobre o silêncio. Anos depois, sentados na varanda da casa de Alfama, com o Tejo brilhando ao fundo, João pergunta à avó: arrepende-se de ter aberto a porta? Ela ri, os olhos verdes dançando. Nunca, menino. Fechar portas é fácil. Abrir o coração. Isso é o verdadeiro fado da vida. A brisa do Tejo carregava o cheiro de mar e de jasmim das varandas vizinhas, mas dentro do apartamento no Bairro Alto, o ar estava pesado com o eco da discussão da noite anterior. João acordava com o gosto de sangue na boca, um hematoma roxo fluorescendo na bochecha como uma flor venenosa. Pedro, já de pé, preparava café na cozinha minúscula, seus movimentos precisos contrastando com a bagunça de papéis do processo judicial espalhados na mesa. Bom dia, guerreiro, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. João se aproximou, abraçando-o por trás, inalando o cheiro familiar de sabão e cúnia cítrica. Sem você, eu teria desistido ontem. Pedro virou-se, beijando-o suavemente no hematoma. E eu sem você estaria de volta às praias de Lagos, fingindo que o mundo é só ondas e redes de pesca. Eles eram assim, âncoras um do outro em um mar de incertezas. Após o incidente com Antônio, a polícia emitira a ordem de restrição, mas o dano emocional era como uma ressaca que não passava. João ligara para Maria naquela manhã, e ela insistira em vê-lo. Venha almoçar, e traga o Pedro. Nada de segredos agora. O convite era um bálsamo, mas também um lembrete de quão frágil era a ponte que construíam. No caminho para Alfama, no elétrico lotado de turistas com câmaras, João contou a Pedro sobre uma memória recente: lembra quando levei ao mirador da Senhora do Monte? Você disse que Lisboa era como nós, caótica, bela, cheia de subidas íngremes. Pedro riu. E descidas vertiginosas. Mas vale cada passo. Maria os recebeu com um abraço triplo na porta, como se temesse que o vento os levasse. A mesa estava posta com simplicidade portuguesa: pão de milho fresco, queijo da serra, azeitonas pretas e uma travessa de cataplana de marisco fumegante. Comam, meninos. O mar cura tudo, disse ela, servindo porções generosas. Enquanto comiam, a conversa fluiu para águas mais profundas. Maria perguntou sobre o trabalho de Pedro, projetos de habitação sustentável em bairros degradados de Lisboa, inspirados nas aldeias do Minho. Você constrói lares para quem não tem. Isso é mais nobre que qualquer palácio, elogiou ela. Pedro corou, mas rebateu: e você, Dona Maria, construiu um lar para o João quando o mundo o rejeitou. Isso é arquitetura da alma. João observava, o coração inchando de gratidão. Mas o telefone vibrou, era Isabel, a mãe. Ele hesitou, mas atendeu. João, preciso te ver. Sozinha. A voz dela era um fio de seda rasgado, cheia de culpa não dita. Eles marcaram para o dia seguinte, no Café Nicola, no Rossio, um lugar neutro onde o burburinho de pombos e conversas abafava confissões. Pedro o acompanhou até a porta do café, beijando na testa. Seja gentil com ela, mas firme. Você merece paz. Dentro, Isabel esperava, elegante em um tailleur cinza, os cabelos loiros tingidos impecáveis, mas os olhos vermelhos de noites insones. Obrigada por vir. Seu pai. Ele está destruído. O processo, a ordem. Ele bebe mais que o normal. João sentou-se, pedindo um galão sem açúcar. Mãe, ele me bateu. Ameaçou tudo que eu amo. Isso não é destruição, é consequência. Isabel baixou a cabeça, lágrimas pingando na toalha de linho. Eu sei. Eu vi os papéis, as cartas da sua avó. Sobre Ana. É como se o passado nos assombrasse a todos.
Ela confessou então sua própria cumplicidade. Nos anos 80, quando Portugal saía da ditadura, ela descobriram um tio-avô gay, exilado em França, e o pai, avô de João, o renegara. Eu jurei nunca repetir. Mas com você. O medo me paralisou. António é como ele, rígido, mas frágil. João ouviu, a raiva misturando-se à pena. Quer mudar. Comece vindo ao nosso casamento. Em maio, na Caparica. Isabel hesitou, mas assentiu. Eu vou. Por você. A notícia animou Maria, que planejava o enxoval como se fosse para uma princesa de contos de fadas. Mas nem tudo era luz. Pedro recebeu uma ligação de Lagos. O pai, Manuel, soubera do noivado por um primo fofoqueiro e exigira que ele parasse com essa palhaçada ou perdesse a família. Pedro, sempre o estoico, escondeu a dor, mas João viu nas linhas tensas do seu rosto. Eles brigaram pela primeira vez, não com gritos, mas com silêncios cortantes. Porque não me contou? Somos um time, acusou João. Pedro rebateu, porque eu não quero te sobrecarregar. Você já carrega o mundo. A reconciliação veio em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, onde confessaram medos, João, de perder Pedro para o peso da família, Pedro, de repetir o ciclo de Tomás, deixando alguém para trás. Enquanto isso, a comunidade GLBT de Lisboa os envolvia como uma rede de segurança. Na associação Rede Exaeco, conheceram jovens como Miguel, um ativista trans de 22 anos de Évora, que compartilhava histórias de transição em um país ainda marcado por olhares enviesados. O preconceito aqui é sutil, como o fado, melancólico, mas persistente, disse ele. Juntos, organizaram um evento no Lisboa Factory, uma exposição de arte sobre amores invisíveis, com fotos de casais LGBTQ+, em cenários icônicos de Portugal, do Castelo de Guimarães à Serra da Arrábida. João contribuiu com designs, Pedro com a estrutura, e Maria surpreendeu todos bordando um quilt com motivos de azulejos, cada quadrado contando uma história de amor proibido. Mas o conflito ressurgiu quando António, ignorando a ordem, enviou uma carta ao juiz alegando manipulação emocional por parte de João e Pedro. A audiência de emergência foi um circo, repórteres da SIC Notícias à porta, ativistas com cartazes, amor não é crime. Rita, a advogada, desmontou as acusações com provas irrefutáveis, gravações de ameaças, testemunhos de vizinhos. Maria subiu ao banco das testemunhas novamente, agora com uma força renovada. Meu filho errou, mas o erro maior é odiar o sangue do seu sangue. O juiz reforçou a restrição e multou António, mas o dano midiático foi grande. Manchetes sensacionalistas em jornais como o Correio da Manhã pintavam João como o neto rebelde que divide a família. Pedro, pressionado pelo trabalho, um projeto atrasado em Oeiras, começou a se afastar emocionalmente. Talvez devêssemos adiar o casamento, sugeriu uma noite, após uma discussão sobre finanças. João sentiu o chão sumir. Adiar. Depois de tudo. A briga explodiu em lágrimas e portas batidas, deixando-os sozinhos em lados opostos do apartamento. João correu para Maria, que o acolheu com chá de ervas e sabedoria. O amor verdadeiro tem tempestades, como o Atlântico. Mas passa, se você segurar o leme. Ele ligou para Pedro ao amanhecer, e eles se encontraram no padrão dos descobrimentos, onde o vento salgado varria as dúvidas. Eu tenho medo de te perder para isso tudo, admitiu Pedro. João abraçou contra o monumento de pedra. Então segure firme. Somos descobridores, não náufragos. O ponto de virada veio com Isabel. Ela apareceu no evento da Lisboa Factory, tímida entre a multidão colorida, e pediu para falar com Pedro. Eu falhei com meu filho. Deixe-me não falhar com você também. Eles conversaram por horas, sobre mães que calam por medo, sobre segundas chances. Isabel convenceu António a buscar terapia, não por imposição, mas por uma carta que escreveu, ou você muda, ou perde tudo de vez. Lentamente, o gelo derreteu. António não veio ao casamento, mas enviou um cartão. Estou tentando. O dia do casamento amanheceu claro, com gaivotas sobrevoando a Caparica. Na praia, com ondas sussurrando bênçãos, João e Pedro trocaram votos em português e inglês, prometendo amar nas subidas e descidas, nos fados tristes e alegres. Maria, com um colar de Ana no pescoço, leu um poema de Flor Bela Espanca. Isabel chorou na primeira fila, e amigos de todo o país dançaram até o sol se pôr. Não era o fim das lutas, preconceitos persistem nas ruas de pequenas vilas, em famílias fechadas, mas era um começo. João e Pedro, de mãos dadas, olhavam o horizonte, sabendo que o amor, como Portugal, era resiliente, marcado por terremotos, mas sempre renascendo mais forte. O sol de maio banhava a costa da Caparica em tons de ouro líquido, transformando as dunas em um tapete ondulante que se estendia até onde a vista alcançava. João ajustava a gravata fina, um tecido azul como o céu de Évora, enquanto Pedro,
ao espelho do quarto de hotel, alisava o paletó bege que evocava as areias da praia de onde viera. Você está lindo, murmurou João, aproximando-se para um beijo que ainda carregava o frescor da manhã. Pedro sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos, o peso do telefonema de Rosa, sua mãe, recusando o convite. Ela disse que reza por mim, mas não pode aprovar isso. Como se fosse uma lei. João apertou sua mão. Um dia, ela virá. Como a minha mãe veio. A cerimônia foi íntima, montada em uma tenda branca na beira-mar, com cadeiras de madeira cobertas de flores silvestres colhidas na Arrábida. Maria chegara cedo, ajudando a arrumar as mesas com pratos de amêijoas e vinhos de colares, seus movimentos precisos apesar da idade. Nada de frescuras americanas, resmungara ela, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que João não via desde os dias em que cantavam fado juntas na cozinha. Isabel sentou-se na primeira fila, ao lado de uma prima distante que João mal conhecia, mas que trouxera um buquê de lírios em nome da família progressista. Não havia sinal de António, mas a ausência era um silêncio que, pela primeira vez, não doía tanto. O oficiante, um amigo rabino de Rita que incorporava a diversidade de Portugal, começou com palavras de Camões: amor é fogo que arde sem se ver. João e Pedro trocaram anéis simples de prata, gravados com alma, em português antigo. Os votos de João foram curtos, mas profundos. Você me ensinou que o amor não é posse, é liberdade. Juntos, enfrentamos portas fechadas e abrimos janelas para o mar. Pedro, com voz embargada, acrescentou: eu vim de redes rasgadas, mas você me teceu de novo. Prometo ser sua ponta em todas as travessias. Maria leu então o poema, sua voz rouca entrelaçando-se com o som das ondas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Lágrimas reais correram, não só dela, mas de todos, um choro coletivo de liberação. A recepção foi uma festa de contrastes, fado tocado por uma guitarrista lésbica de Coimbra, danças modernas com DJ de Lisboa, e conversas que fluíam como o vinho tinto de Dão. Rita puxou João para um canto, brindando com copos de Porto. Vocês inspiram, sabem. Meu próximo caso é de um casal em Faro lutando pela adoção. Pedro, rodeado por colegas arquitetos, ria de histórias sobre projetos malucos em Sintra. Mas o momento mais inesperado veio quando Isabel se aproximou de Maria, as duas mulheres, sogra e avó, unindo mãos envelhecidas. Perdão, Maria. Eu fui cega. Maria a abraçou. Ninguém é cego para sempre. Olha agora. A lua subiu alta, prateando o oceano, quando João e Pedro escapuliram para uma caminhada na praia deserta. Descalços na areia úmida, eles se sentaram, ombros colados, ouvindo o sussurro das conchas. Acha que duramos? Perguntou Pedro, uma vulnerabilidade rara escapando. João traçou linhas na areia, desenhando uma casa com janelas abertas. Duramos porque escolhemos durar. Como o Tejo, curvas, mas sempre ao mar. Eles fizeram amor ali, não com urgência, mas com a ternura de quem sabe que o amanhã é incerto, toques suaves, risos misturados ao vento. Os meses pós-casamento trouxeram uma calmaria relativa, mas Portugal, com sua beleza traiçoeira, sempre reservava reviravoltas. Eles se mudaram para um apartamento reformado em Alcântara, perto do Tejo, onde Pedro trabalhava em um estúdio focado em edifícios ecológicos, e João expandia sua agência de design para incluir campanhas de conscientização LGBTQ+. Maria visitava semanalmente, trazendo potes de feijoada e histórias de Ana que agora contava abertamente, como se libertar o passado a rejuvenescera. Ela teria gostado de vocês. Ana era feroz, como uma leoa do Alentejo. Mas o passado de Pedro ressurgiu como uma onda inesperada. Uma carta chegou de Lagos, Rosa, a mãe, hospitalizada após um colapso nervoso, murmurando o nome de Tomás em delírios. Manuel, o pai, ligara relutante: ela quer ver você. Antes que seja tarde. Pedro hesitou, o trauma da rejeição recente ainda fresco. E se for mais dor? João o incentivou: vá. Pelo Tomás. Pelo fechamento. Eles voaram para o Algarve, alugando um carro que serpenteava pelas estradas litorâneas, passando por falésias vermelhas e vilas de pescadores onde o cheiro de sardinha grelhada pairava no ar. No hospital de Portimão, Rosa jazia pálida, tubos no nariz, mas seus olhos se iluminaram ao ver o filho. Meu menino. Perdoa a mãe tola. As palavras saíram entrecortadas, mas sinceras. Ela confessou noites em claro rezando, não por cura, mas por coragem. Quando Tomás se foi, eu culpei o mundo. Mas era eu, calada demais. Pedro chorou, segurando sua mão calejada de limpar peixes. Manuel esperava do lado de fora, rígido como uma rocha do Cabo de São Vicente. Eu errei, filho. O mar ensina humildade. Não foi um abraço imediato, mas um aceno, o primeiro passo é uma ponte longa.
De volta a Lisboa, a notícia de Rosa espalhou-se na família estendida, e veio um convite surpreendente, uma reunião em Coimbra, terra natal de Maria, para um reencontro familiar. António, influenciado pela terapia que Isabel o convencera a fazer, concordou em ir, neutro, sem promessas. O evento foi em uma quinta nos arredores, com vinhas carregadas de uvas moscatel e um riacho murmurando como um segredo. Maria organizou tudo, mesas ao ar livre, um menu de leitão assado e queijos de azeitão, e uma fogueira para a noite. A tensão era palpável quando todos chegaram. Isabel abraçou João primeiro, sussurrando, estou orgulhosa. Pedro trocou um aperto de mão formal com Manuel. António sentou-se afastado, bebendo vinho em silêncio. A conversa começou leve, sobre o clima, as vindimas, mas Maria, com sua astúcia de avó, direcionou para histórias. Lembrem-se de quando éramos jovens. Portugal mudando, a revolução dos cravos florescendo. Ela contou sobre Ana abertamente, pela primeira vez na frente de todos, e o silêncio que seguiu foi elétrico. Isabel quebrou, eu tinha uma amiga em Cascais. Também perdida para o silêncio. Confissões fluíram como o rio Mondego próximo. Manuel admitiu ter ignorado Tomás por vergonha de vizinhos. António, com voz rouca, murmurou, eu te expulsei porque vi em você o que temia em mim, fraqueza. O clímax emocional veio à beira da fogueira, com estrelas pontilhando o céu como confetes. Pedro, encorajado por João, falou sobre perda e redenção. Tomás não volta, mas seu legado vive em atos. Um a um, eles compartilharam, até António, que se levantou trêmulo, filho, eu falhei. Mas quer tentar. Não foi perdão instantâneo, João abraçou com reservas, mas era real. Maria ergueu um brinde, pelo amor que cura, não divide. A vida seguiu com altos e baixos. Rosa recuperou-se e visitou Lisboa, aprendendo a fazer pastéis de nata com Maria. Manuel e António nunca se tornaram amigos, mas trocaram e-mails sobre futebol, Benfica versus Sporting. João e Pedro adotaram um cachorro, um vira-lata resgatado de Alfama chamado Fado, e expandiram seus projetos, uma campanha nacional contra a discriminação, com murais em Porto e Faro. Anos depois, em uma viagem de volta a Coimbra, João encontrou as cartas de Ana no baú de Maria, agora seu, por herança. Lendo-as à luz de uma vela, sentiu o ciclo completo, amores silenciados agora e quando livres. Somos o futuro que elas sonharam, disse a Pedro, que assentiu, mão na sua. Portugal, com suas colinas e seus segredos, testemunhava, o amor, afinal, não fecha portas, ele as transforma em portais. O outono em Lisboa chegava como um amante discreto, com folhas douradas caindo devagar das árvores do Parque Eduardo VII e um ar fresco que cheirava a castanhas assadas nas ruas do Chiado. João e Pedro, agora casados há 6 meses, acordavam no apartamento de Alcântara com o som distante de gaivotas disputando o Tejo. Fado, o cachorro, latia para o sol filtrando pelas persianas, exigindo seu passeio matinal. Ele sabe que hoje é dia de reunião, brincou Pedro, amarrando a guia. João riu, mas o estômago revirava. A reunião era com a editora que publicaria suas memórias conjuntas, um livro sobre família, preconceito e redenção, inspirado nas cartas de Ana e nas lutas deles. Maria os esperava no café da editora, no terreiro do Paço, com um caderno de anotações e um sorriso conspiratório. Eu escrevi o prefácio, meninos. Sobre como o amor é como o bacalhau, seco por fora, mas suculento por dentro. Eles riram, mas o processo era árduo, reviver dores para transformá-las em palavras. Pedro hesitava em detalhes sobre Tomás, não quero expor os mortos, João, sobre o soco de António, pode reabrir feridas. Mas Rita, agora coautora honorária, os impulsionava, vocês têm poder. Usem para curar outros. Enquanto o livro tomava forma, uma nova tensão surgiu no horizonte familiar. Isabel ligou uma tarde, voz trêmula, seu pai. Ele teve um derrame. No escritório. Os médicos dizem que é grave. João congelou, o telefone escorregando da mão. Pedro pegou, acalmando-a, vamos agora. No hospital de Santa Maria, o cheiro de antisséptico misturava-se ao burburinho de enfermeiras. António jazia na UTI, tubos e monitores o ancorando à vida, o rosto antes rígido agora flácido e vulnerável. Isabel chorava ao lado da cama, Manuel e Rosa, surpreendentemente, estavam lá, laços forjados na reunião de Coimbra. João aproximou-se devagar, tocando a mão fria do pai. Ele murmurou seu nome antes de apagar, disse Isabel. As próximas semanas foram um limbo, visitas diárias, conversas sussurradas sobre o passado. António acordou fraco, a fala arrastada pela afasia, mas os olhos, aqueles olhos castanhos herdados por João, diziam o que a língua não podia. Des, culpa, articulou ele um dia, lágrimas escorrendo. Não foi um milagre, reabilitação era lenta,
com fisioterapia em Belas e sessões de terapia familiar mediadas por um psicólogo de Oeiras. Mas era progresso. Pedro, sempre prático, ajudou adaptando o escritório de António para a acessibilidade, transformando o ódio em estrutura. Maria, com sua sabedoria prática, cozinhava sopas para levar ao hospital, resmungando: homens teimosos precisam de caldo grosso. Em uma tarde chuvosa, ela confidenciou a João: seu pai me lembra o meu, rígido, mas com um coração enterrado. Eles descobriram então outro segredo. António, na juventude, tivera um amigo próximo em Coimbra, um artista que partira para Paris após insinuações de pecados. Ele nunca falou, mas guardava fotos, revelou Isabel, encontrando um álbum escondido. O padrão de silêncios geracionais se quebrava, camada por camada. O livro, batizado Portas Abertas, Amores de Portugal, lançou em uma livraria no Chiado lotada. Maria leu o prefácio com voz firme, Pedro compartilhou trechos sobre Tomás, e João fechou com uma dedicatória a António, pelo perdão que cura. A mídia abraçou, entrevistas na RTP, artigos no Público, mas veio backlash, comentários online de conservadores em fóruns de Beja, ameaças veladas de grupos radicais. Uma noite, grafites homofóbicos apareceram na porta do estúdio de Pedro em Alcântara. Volte para o armário, lia-se em spray vermelho. A polícia investigou, mas o medo instalou-se como névoa. Pedro, que sempre fora o pilar, rachou primeiro. Talvez devêssemos sair de Lisboa. Faro é mais calma. João recusou, fugir. Não. Enfrentamos. Eles se juntaram a um grupo de apoio na Casa de Saudade, em Alfama, onde histórias semelhantes teciam uma tapeçaria de resiliência. Ali, conheceram Sofia, uma viúva de um casamento gay em 2015, que os convidou para uma marcha do orgulho em Setúbal. Não é só festa, é grito. A marcha foi catártica, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Sado, discursos de ativistas como os de uma coalizão trans de Viseu. João e Pedro marcharam de mãos dadas, fado no colo de Maria, que carregava um cartaz, A Voz pelo Amor. Isabel juntou-se, tímida mas determinada, e até Manuel, com sua boina de pescador, murmurou: é justo. O evento terminou em uma praça com concertos de fadistas Kier, reinterpretando clássicos com letras de empoderamento. Mas o verdadeiro turning point veio com António. Recuperado o suficiente para caminhar com bengala, ele pediu para visitar o apartamento deles. Nervosos, João e Pedro prepararam um almoço simples, salada de polvo e vinho verde. António chegou sozinho, vestindo uma camisa que Isabel escolhera, azul, como a de João no casamento. Eles conversaram sobre tudo e nada, o tempo, o Benfica, o livro. Então, hesitante, ele estendeu uma caixa, fotos antigas, incluindo uma dele com o amigo artista, abraçados em uma ponte sobre o Mondego. Eu amei. Como você. Mas enterrei. As lágrimas vieram coletivas, e pela primeira vez, António abraçou Pedro. Cuide do meu filho. Melhor que eu cuidei. A cura se espalhou. Rosa convenceu Manuel a visitar Tomás no cemitério de Lagos, plantando flores arco-íris. Maria, sentindo o tempo escorrer, doou Baudiana para o Museu LGBTQ+, em Lisboa, com uma placa, para amores que ousam. João e Pedro expandiram o estúdio, projetando centros comunitários em vilas do interior, lugares onde silêncios pudessem ser quebrados. Um ano depois, em uma viagem ao Douro, eles pararam em uma quinta, colhendo uvas sob o sol quente. Onde estamos indo? Perguntou Pedro, suado e rindo. João sorriu. Para onde o rio leva? Juntos. Portugal, com suas vinhas eternas, sussurrava: o amor não é linear, é um rio com meandros, mas sempre ao oceano da aceitação. O inverno de 2027 caiu sobre Portugal como um manto de geada fina, transformando os telhados de Lisboa em cristais efêmeros que brilhavam ao amanhecer. João acordava cedo, o vapor do chá de limão subindo da xícara enquanto revisava rascunhos do segundo livro, um de ficção, inspirado nas cartas de Ana, ambientado na Coimbra dos anos 60. Pedro, ao lado, esboçava planos para um memorial a Tomás em Lagos, um jardim com bancos em forma de redes de pesca, onde famílias pudessem sentar e conversar. Vai ser o primeiro no Algarve, disse ele, traçando linhas com lápis. João beijou sua têmpora. Você constrói legados. Eu só desenho capas bonitas. Maria, agora com 78 anos, dividia o tempo entre Alfama e visitas a Isabel em Cascais, onde ajudava com netos, sobrinhos de João que a chamavam tia-avó mágica. Sua saúde fraquejava, dores no peito que os médicos atribuíam a coração cansado, mas ela insistia em caminhadas pelo Tejo, contando histórias para quem quisesse ouvir. O mar não para por causa de ondas ruins, dizia. António, estabilizado após o derrame, frequentava um grupo de apoio para pais de LGBTQ+, em Oeiras, onde conhecia homens como ele, advogados,
professores, todos lidando com culpas antigas. Ele e João trocavam mensagens semanais: bom jogo ontem. Orgulho do Benfica. E de você? Mas a calmaria foi rompida por uma carta inesperada. Chegou em papel amarelado, céu do Brasil, de uma sobrinha neta de Ana, vivendo em São Paulo. Minha bisavó Ana falava de você em diários que encontramos. Ela nunca parou de amar. Dentro, fotos inéditas, Maria e Ana em um piquenique às margens do Mondego, rindo com cestas de pão e queijo, e um convite, uma reunião de família em Salvador, para honrar legados que herda a diáspora portuguesa. Maria leu tremendo, lágrimas molhando as margens. Eu pensei que ela esquecera. Mas o amor viaja oceanos. A decisão de ir foi coletiva. João e Pedro cancelaram compromissos, Isabel ofereceu-se para acompanhar, e até António murmurou, se ajudar a curar. A viagem foi uma odisseia, voo para Salvador, com escalas em Luanda que evocavam as rotas marítimas do Império Português. Na Bahia, o calor úmido envolvia como um abraço, com o som de brimbaus e o cheiro de acarajé nas ruas de Pelourinho. A família de Ana, descendentes mestiços, com peles em tons de canela e olhos verdes herdados, recebeu-os em uma casa colonial pintada de amarelo, cheia de quadros e livros. A reunião foi um vórtice emocional, histórias trocadas em português misturado a tupi, diários lidos em voz alta que faziam Maria reviver amores jovens. Uma sobrinha, Clara, de 30 anos e ativista trans, abraçou Maria: você foi pioneira. Ana escreveu que você a salvou de si mesma. Pedro, tocado, compartilhou sobre Tomás, e veio uma conexão inesperada. O irmão de Clara havia se suicidado anos antes, em São Paulo, por rejeição familiar. Dor compartilhada é dor Alved, disse ela, e eles choraram juntos, sob o céu estrelado da Baía de Todos os Santos. De volta a Portugal, a viagem catalisou mudanças. Maria, revigorada, começou a escrever suas memórias, fados escondidos, ditando para João em tardes na varanda de Alfama. Pedro acelerou o memorial de Tomás, inaugurando-o com uma cerimônia em Lagos onde Rosa plantou a primeira árvore. Para raízes que crescem tortas, mas fortes, disse ela. António surpreendeu todos convidando João e Pedro para um jantar em sua casa em Cascais, o primeiro sem tensões. Ele cozinhou, ou tentou, um ensopado de borrego que ficou salgado demais, mas riram como em tempos idos. No entanto, o conflito não desaparecera por completo. Uma onda de conservadorismo varria o interior, eleições locais em Beja elegeram vereadores anti-LGBTQ+, e ataques verbais aumentaram em vilas como Marvão. O estúdio de Pedro recebeu ameaças anônimas após um projeto de centro que era em Évora. Talvez seja a hora de uma pausa, sugeriu João uma noite, após uma discussão acalorada. Pedro, exausto, concordou, uma viagem. Sem família, sem trabalho. Só nós. Eles escolheram a Madeira, ilhas verdes como esmeraldas, com levadas serpenteando montanhas. Em uma cabana em Santana, com telhado de palha, eles caminharam trilhas onde flores silvestres desabrochavam em cores impossíveis. Aqui, o mundo parece pequeno, disse Pedro, deitado em uma clareira, cabeça no colo de João. Conversas profundas fluíram, medos de envelhecer, sonhos de filhos, adoção, talvez, em um futuro. Quero ensinar a alguém o que você me ensinou, amar sem medo, confessou Pedro. João traçou constelações em sua palma. Então vamos sonhar grande. A volta trouxe notícias mistas. O memorial de Tomás foi vandalizado, flores arrancadas, placa riscada, mas a comunidade local reagiu, uma vigília com centenas, velas iluminando a praia ao luar. Rosa liderou, voz firme, meu filho merece paz. A mídia nacional cobriu, transformando dor em movimento. Maria, doente agora com pneumonia, assistiu da cama do hospital, sussurrando para João, vão, representem-me. O clímax veio em uma conferência em Porto, João e Pedro palestravam sobre o livro, quando um manifestante invadiu o palco, gritando pecado contra Deus. O segurança o conteve, mas o caos emocional foi grande. Pedro, tremendo, subiu ao microfone, odeio não vence amor. Tomás tentou, e falhou. Nós não. Aplausos ribombaram, e veio um aliado inesperado, um padre de Braga, que se outou como gay após anos no armário. A igreja erra, mas o evangelho é amor. Maria piorou naquela semana, e a família se reuniu ao seu leito. Ela chamou João e Pedro por último. Vocês foram minha segunda chance. Ana aprovaria. Morreu ao amanhecer, com o sol tingindo o quarto de Rosa. O funeral em Alfama foi um adeus coletivo, fado tocado por amigos, coroa de flores do Brasil, e um caixão coberto de azulejos pintados à mão. António leu uma oração, voz quebrada, Rosa cantou um lamento alentejano. O luto os uniu mais. Eles criaram uma fundação em nome de Maria e Ana,
Portas Verdes, para apoio a idosos LGBTQ+. O primeiro centro abriu em Lisboa, com jardim inspirado no Douro. Anos se passaram, João e Pedro adotaram 2 meninos, Miguel, de Faro, e Lucas, de Viseu, ensinando-lhes fado e tolerância. Em uma noite de verão, sentados na varanda que fora de Maria, com os filhos dormindo, Pedro perguntou: prontos para o próximo capítulo? João sorriu, mão na dele, sempre. O amor é infinito, como Portugal. A primavera de 2030 desabrochou em Portugal com uma ferocidade gentil, flores de laranjeira perfumando as ruas de Lisboa como um perfume antigo revivido. João, agora com 35 anos, equilibrava a paternidade com o lançamento do terceiro livro, uma coletânea de histórias de Portas Verdes, incluindo relatos de viúvos que eram Trás-os-Montes e ativistas trans em Tavira. Pedro, aos 37, supervisionava a expansão da Fundação para o Norte, projetando centros em Guimarães com tetos solares e jardins terapêuticos. Miguel, o mais velho dos adotados aos 7, corria pelo apartamento de Alcântara com um desenho de super-heróis arco-íris. Lucas, de 5, seguia atrás, gaguejando nomes de peixes que Pedro inventava. A vida era um mosaico de alegrias e cicatrizes, visitas semanais ao túmulo de Maria em Alfama, onde depositavam cravos brancos, jantares com Isabel e António, agora avós hesitantes mas dedicados, aprendendo a brincar de lego com os netos. António, com a bengala trocada por um andador, contava piadas ruins sobre advogados. Isabel tricotava mantas com padrões de azulejos. Rosa e Manuel vinham do Algarve trazendo mariscos frescos, e as noites terminavam em conversas sobre o mar, metáforas para perdas e renascimentos. Mas o passado, como o Tejo, sempre trazia correntes subjacentes. Uma carta chegou da sobrinha de Ana, Clara, convidando-os ao Brasil novamente, desta vez para uma exposição de diários que era em São Paulo, com réplicas das cartas de Maria. Venham com as crianças. Elas precisam ver de onde vêm as raízes. Pedro hesitou, e as ameaças? O mundo não mudou tanto. Mas João insistiu, Maria iria. E nós somos mais fortes agora. A viagem foi uma aventura, voo direto, hotel em Pinheiros com vista para o caos vibrante da cidade. Miguel e Lucas encantaram-se com o carnaval fora de época, blocos de samba onde drag queens dançavam com crianças, e Clara os levou ao museu, onde as cartas de Ana e Maria estavam em vitrines de vidro, iluminadas como relíquias. Bisavó amava uma portuguesa teimosa, explicou ela aos meninos, que desenhavam corações em cadernos. À noite, em uma roda de capoeira no Largo do Aroche, Pedro confidenciou a Clara: eu viajo para cá e penso em Tomás. Ele teria amado isso. Ela apertou seu ombro. Ele ama, através de você. De volta, a Fundação ganhou impulso com uma doação anónima, de António, que vendera ações para fazer direito. O novo centro em Porto abriu com uma placa, em memória de Maria e Ana, amores que cruzam oceanos. Mas veio um conflito fresco. Miguel, no colégio em Lisboa, enfrentou bullying por ter 2 pais. Eles disseram que somos errados, chorou ele uma tarde. João e Pedro o abraçaram, explicando com histórias de Maria: o mundo tem portas fechadas, mas nós abrimos janelas. Eles envolveram a escola, com Rita liderando workshops, e Miguel voltou com um amigo, um menino de família mista que desenhava bandeiras com ele. O clímax pessoal veio no aniversário de 10 anos de casamento. Eles planejaram uma renovação de votos em Sintra, nas ruínas do Castelo dos Mouros, com a família toda. Mas uma tempestade atlântica ameaçou, nuvens negras rolando do horizonte, chuva batendo como tambores. Como nosso amor, brincou Pedro. A cerimônia aconteceu sob guarda-chuvas, com votos renovados entre relâmpagos, 10 anos de subidas e descidas, e eu escolheria cada uma de novo. As crianças correram na lama, rindo, avós choraram. António, agora sem andador, ergueu um brinde, pelos erros que nos levam à verdade. Anos fluíram como vinho envelhecido. Miguel cresceu ativista, fundando um clube que era na escola de Setúbal. Lucas, artista como João, pintava murais em Faro inspirados em fado. Pedro e João envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos, linhas de riso, gerenciando a fundação de uma casa em Cascais, perto de Isabel. António faleceu pacificamente aos 75, deixando uma carta: eu aprendi tarde, mas aprendi. Amo você, filho. Em uma manhã de 2040, sentados na varanda com café, Pedro perguntou: o que vem agora? João olhou o Tejo, eterno e imutável. Mais histórias. Mais portas abertas. Portugal, com seus azulejos rachados e corações resilientes, ecoava: o amor não termina, ele se reinventa, geração após geração.